Quando a gente fala em cultura organizacional, muita gente ainda acha que é uma frase bonita na parede, um discurso de RH ou um problema de liderança. Mas a verdade é que a cultura empresarial aparece mesmo na prática. Fala pessoal, eu sou Alex Chaves, sou consultor e especialista em gestão de negócio através das pessoas, usando a experiência e o sucesso do cliente. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal aqui, que é controverso em algumas empresas, que gera dúvidas e polêmicas, mas eu gosto muito, que é falar sobre cultura. A cultura, quando a gente vai para a prática, ela é muito mais um reflexo do que o líder faz, do que a operação gera para o cliente, e isso impacta diretamente na experiência que a gente coloca no dia a dia, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo. Por isso a cultura é tão importante de ser vivida realmente na sua essência. Por isso que não tem como desconectar a experiência do cliente, a gestão de cliente e a cultura. Através delas, todas as visões e todas as ações vão ser direcionadas para entregar um resultado muito fora da curva ou catastrófico se isso não andar em linha. Muita gente me pergunta, e principalmente nas aulas que eu dou, tem uma parte que eu falo exatamente sobre cultura, né? E o quanto isso impacta. E explicar cultura é a coisa mais simples do mundo e as pessoas complicam absurdamente. A cultura é o reflexo do atendimento e da capacidade de entrega de cada um dos seus colaboradores com seus clientes e entre eles. Então a cultura é o reflexo do dia a dia empresarial. Então a gente vê muito a romantização sobre isso. Então, o que o seu colaborador, o que você como líder executa no dia a dia é o que é realmente a cultura. Por isso que quando a gente fala viver a cultura na prática, é olhar para como cada um que atua dentro da empresa performa e se comunica. Então, a comunicação vai estar ligada, o foco nos resultados vão estar ligados e a entrega para o cliente. Então, a cultura é o reflexo do dia a dia. Eu acho que a maior dúvida das pessoas é como é que você identifica uma cultura no dia a dia empresarial, né? Então, assim, a forma com que as pessoas... Vamos pensar no nosso viés aqui, que é o atendimento e gestão, né? Então, como o time de atendimento fala com você, te trata e tem esse olhar no dia a dia, tem que ser o mesmo que o financeiro tem que ser o mesmo que vendas tem que ser o mesmo que o marketing tem. Então você sente na prática, por exemplo, quando você adquire um produto ou serviço, o time comercial foi muito maravilhoso, te trouxe uma essência para resolver seus problemas, aí você entra para começar a usufruir desse produto ou serviço e o atendimento muda absurdamente. Ou ele cai muito, ou ele vai superar. Quando ele supera, a cultura ela tem uma prática de encantamento. Quando ela cai e tem essa desconexão, você começa a perceber que algo está errado. Que, gente, mas o que eu comprei não é o que eu estou recebendo aqui no meu primeiro ou no segundo dia. Então, essa dissonância de entrega é um problema cultural. Eu tenho um pouco de trauma quando eu entro nas empresas ou até mesmo online eu vou falar sobre cultura. Aí a gente entra um pouco em missão, visão e valores, né? E aí as pessoas ditam aqueles valores, transparência, cliente no centro, isso. Mas quando você vai para a prática, não tem nada disso, né? E eu ainda falo muito que o sucesso do cliente, o sucesso da empresa, eles não são o mesmo, eles vão andar em paralelos. Então essa preocupação, ela é importante principalmente quando você vive a cultura. Porque o sucesso do cliente, ele vai ser entregue de uma forma, e o sucesso da empresa vai ser entregue de outra. Mas a base cultural, os valores, quando a gente fala em transparência, é um valor importante na relação do sucesso da empresa e o sucesso do cliente. Então, viver isso no dia a dia não é fácil, tá, gente? É difícil pra caramba, mas ter isso só na parede não funciona. E é o que mais acontece hoje. Esse desenho, temos isso tudo, mas não vivemos. A prática, quando a gente fala colocar o cliente no centro, para explicar isso, o colaborador tem que entender que quais são as ações que ele realiza que refletem no pilar e no valor de transparência. Qual que é a atividade que ele faz no dia a dia que transforma
a vivência do cliente, por exemplo, em estar no centro das decisões. Então isso é o mais difícil, é trazer o que é escrito no papel para a realidade do dia a dia. Quando a gente fala de cultura, um dos maiores impactos na gestão empresarial é o papel da liderança. E a gente vem sofrendo muito, as empresas em geral, com a camada tática, né? Pensa na pirâmide, estratégico, tático e operacional. O tático, ele foi achatado. Hoje ele fica muito mais no operacional do que propriamente na parte tática. E o que a parte tática tem como grande premissa, né? Olhar performance, trabalhar o resultado junto à operação, trazendo os números estratégicos. A liderança hoje tem um impacto crucial na vivência da cultura. E o que a gente mais vê são líderes completamente despreparados para lidar com isso. Porque eles estão tão sucumbidos operacionalmente no que tem que fazer que eles não conseguem fazer seu principal papel, que é o de treinador, né? E aí, muitas dores operacionais são trazidas de forma errônea no dia a dia. Então, um líder, a gente sabe que quanto maior o cargo que você tem, mais solitário é a sua vida empresarial, a sua vida de gestão. E o grande erro que eu vejo os líderes cometendo hoje nas empresas é não conseguir filtrar o que descer para a operação e o que subir para a estratégia. Então, são líderes que têm discursos quebrados. Vou dar um exemplo claro disso. Por exemplo, quando eu tenho um líder, vamos pegar um líder de CS e um líder de vendas. Se esses líderes, né, têm discussões, que o dia a dia vai acontecer mesmo operacionalmente, eu trago problemas da minha área para a sua área, da sua área para a minha área, e eu não tenho filtro operacional de colocar isso de forma coerente para a operação e simplesmente levar, tá vendo? Ó, o líder comercial falou que você está entregando errado, ou vice-versa. Ó, o líder de CS falou que você tem uma venda errada. Esse discurso gera um caos na operação e gera um desconforto, quebrando o principal pilar da cultura, que é a capacidade de lidar com problemas sem criar um caos gestacional ali, né? Então você começa a ter, em vez de soluções, discussões, você cria um inferno operacional. Então esse é um grande erro que os líderes cometem hoje e que impacta diretamente a cultura. Um outro problema operacional que a gente vive muito é essa distorção do que eu avalio e o que eu realmente premio durante o que eu faço. Então, o discurso, ele você tem que ter uma coerência muito grande. Então, hoje as operações, elas criam regras, criam estruturas, mas não conseguem cumprir aquilo. Então, você vê muita gente quebrando os combinados. E não é que você não pode mudar um combinado, não é isso, gente. Mas toda mudança, ela tem que ser muito bem comunicada. Você quer ver uma coisa que acontece? Vamos bonificar o time se atingirmos uma meta XYZ. Aí chega e atinge. Não, mas eu não vou premiar agora porque ficou um valor muito alto para passar para operação. E isso é uma quebra cultural absurda. E isso acontece. Então, assim, se eu combino uma coisa e ao longo do tempo eu vejo que eu não vou conseguir cumprir com esse combinado, eu tenho que trazer todo mundo para o jogo de novo e realinhar as expectativas. Por quê? Todo mundo tá ali trabalhando para alcançar o gol lá, né? E aí, na hora que faz o gol, não, gente, não é mais isso não, a gente muda. Eu vivi em empresas que eu passei por esse problema, né? A gente tinha um caminho de bonificação e quando atingimos mas vamos colocar mais uma regra para poder dificultar. Então tomem cuidado com esses combinados que vocês fazem, porque isso gera uma desconfiança operacional e outra coisa, gera insegurança, gera falta de compromisso daqui para frente e confiabilidade no que a liderança fala com o que a operação realmente acredita. Quando a gente fala em cultura, a gente está ditando regras, de forma invisível às vezes e de forma visível. Quando a gente fala nessa essência cultural, que as pessoas sentem isso na prática, e tem grandes empresas que praticam isso. Aqui na Leque Chaves, eu vivo, graças a um trabalho muito bem executado, a gente vive a nossa cultura ali, né, todos os dias. Que são os clientes no centro, transparência nas tomadas de decisão,
as pessoas em primeiro lugar. Então, eu vivo isso muito ali. Só que isso está muito mais visível no que eu faço como CEO, que eu faço operacionalmente, tanto para o meu time quanto para os clientes, do que realmente ficar falando o que eu estou fazendo. Isso aqui é a parte da minha cultura. Então, quando eu vivo realmente o que eu prego, essa cultura é velada, ela não é uma cultura velada e ela acontece. Então eu escuto muito assim, poxa, o que a Michelle fala, o que a Joelma fala, o que a Roberta fala é muito coerente com o que você fala. Isso é viver cultura. Um ponto importante de vocês pensarem em cultura é quando você não está, o seu time performa e funciona com a mesma com o mesmo viés de quando você tá, ou a sua cultura só funciona se você estiver à frente? Isso é um problema operacional gigantesco de cultura. Um dos problemas mais difíceis que eu vivi sobre cultura, eu acho que estava relacionado às regras combinadas, né? Então a gente tinha um viés para ter uma bonificação para o time, e no meio do caminho a regra mudou, ou tiraram a bonificação sem a menor comunicação, a menor explicação. E eu já vivi isso como funcionária, como líder, e também vivi isso com clientes, né? Onde eu entrava operacionalmente, tinha muita coisa que era, não, isso aqui é assim, assim, e do nada tirava, porque para esses proprietários, né, para esses donos de empresa, eles sentiam que eles estavam dando mais do que deveriam para as pessoas. Então, assim, aquele viés, assim, eu tenho que ganhar mais do que o time, eu tenho que ser mais bem sucedido que as outras pessoas. Então eu não posso valorizar demais para não perder dinheiro. E isso acontece pra caramba, gente. Então, assim, tenha muito cuidado nos combinados. Eu prefiro fazer pequenos combinados sustentáveis, mas que vão trazer grandes resultados emocionais e de engajamento, do que prometer grandes coisas e não conseguir cumprir. Isso gera uma desconexão muito grande dentro da empresa. A cultura reflete diretamente na vida do seu cliente, e a gente tem que ter cuidado nisso. Como é que a gente percebe que o seu cliente está vivenciando uma experiência ruim ali? Primeiro, a desconexão, né? É o que ele comprou, não é o que ele recebe. O que ele foi encantado no início, ele não é encantado depois que a relação começa. Então, essa preocupação, ela tem que ser diária de todos os setores da empresa. Não é só quem está com o cliente na ponta. Porque o cliente, ele vai e tende a andar por toda a organização. Então, quanto mais essa clareza que ele vive tá lá no dia a dia, nas ações e todas as interações, vai ficar mais fácil dele perceber positivamente. E quando isso se quebra, né, ele vai sentir que, peraí, não está combinando, não condiz. E uma preocupação que nós empresários temos que ter com isso é um cliente que sente essa insatisfação, provavelmente ele vai começar a olhar para fora, ele vai começar a te comparar com outras experiências que ele está vivendo, às vezes nem mesmo com o seu concorrente, é outras experiências empresariais, tá? E aí isso começa a gerar um alerta nele sobre a relação com você. E como é que você vai perceber isso? Se ele começa a te evitar, se ele começa a não querer ter uma troca recorrente com você, um alerta importante fica aí, porque existe alguma quebra de expectativa e provavelmente isso vem de uma cultura que não deu certo. Eu sempre entro nas empresas, gente, pela porta do atendimento. Tem um problema de atendimento, o número de reclamações aumentou absurdamente. E eu gosto de entrar por essa porta, mas eu mostro outras coisas completamente diferentes. Então, um problema no atendimento vai refletir um problema operacional. Então, os sistemas operacionais, eles estão em colapso, só que estoura no atendimento. Que aí o cliente levanta a mão e fala, não estou feliz, estou insatisfeito, não está legal. É óbvio que vai estourar no atendimento isso. Mas quando a gente começa a analisar o que está acontecendo, às vezes esse start começou lá no marketing, começou lá na venda,
E a gente tem toda uma estrutura desorganizada, mas vai começar no atendimento. Então, quando eu entro sempre pelo atendimento, eu ainda falo assim, eu vou resolver essa dor aqui imediata, porque a gente precisa resolver a dor do cliente ali, mas a gente só vai conseguir sarar, então pensa assim, você deu um remedinho aqui, mas a cura é uma visão estratégica de toda a organização como um todo. Quando eu escuto do cliente que o que o vendedor combinou não é o que o CS está entregando, ou o que o vendedor combinou não é o que o financeiro está me cobrando, o realizado não sai como combinado, a gente tem um problema cultural aí. Alex, não é processo? Sim. A gente pode ter problemas processuais que são reflexos de uma cultura que, se o seu cliente está com você no primeiro, vamos pegar uma fase do CS que é o onboard, o processo de implantação, tá? Se nessa fase o cliente começa a questionar o que foi vendido e você operacionalmente fala, não, é assim, não vamos resolver, daqui para frente é assim, vai dar ruim. Ele já vê uma desconexão ali, uma experiência muito ruim. Então, assim, problemas, gente, a gente vai ter o tempo todo. E não quer dizer que ter problemas é um problema cultural só, tá? Existem problemas operacionais que vão acontecer, mas isso não quer dizer que é um problema cultural, tá? Nem todo problema da empresa é um problema cultural. A gente vai ter os sites fora do ar, a gente vai ter erros operacionais. Isso não quer dizer que a cultura é fraca. A gente tem problemas de gestão que vão acontecer, tá tudo bem nisso. Agora, quando isso é uma coisa recorrente, o posicionamento das pessoas não mostra que existe uma inter-relação entre toda a companhia, toda a empresa, aí você tem um problema cultural, né? Se isso, principalmente, é muito recorrente ali. Os principais sinais de alerta sobre uma cultura enfraquecida é você ver discursos operacionais muito distintos. Então, assim, ninguém entende o que a outra área faz ou existe uma desconexão de entrega. Tá? Então, esses sinais são complicados. Então, o que você tem um discurso comercial é completamente diferente de um discurso operacional. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com esses sinais. E se o cliente começa a discordar ou questionar excessivamente a sua entrega, pode olhar que tem alguma coisa errada aí dentro da cultura. Quando eu escuto de alguns líderes, isso aqui aconteceu só uma vez, isso aqui é só um probleminha, mas o cliente sente como um problemão, a gente tem um problema de visão cultural do que é o impacto interno e o impacto externo. Porque às vezes internamente é um impacto pequeno mesmo, mas para o cliente gera um tamanho absurdo operacionalmente. Eu já contei isso aqui num vídeo falando sobre quando eu trabalhava no Gesta e o nosso software ele gerava uma agilidade absurda, né? Então é um problema operacional que eu resolvia, mas eu criei um problema cultural para ele gigantesco, que é o quê? O que eu faço agora se esse software resolveu todos os problemas? Então, todo o impacto que a gente gera na vida do cliente, ele tem que ser questionado. Então, a ação que eu vou fazer agora, ela vai ser positiva ou negativa na vida do cliente? Se ela é negativa, como é que eu vou mitigar esse problema? Porque às vezes é o ajuste que a gente tem que ajudar ele a fazer. Porque o impacto diretamente como prestadora de serviço na cultura do que ele tem. E se você não se adequa a essa cultura, você vai criar um caos operacional para o seu cliente. Essa falta de visão da liderança é um dos problemas, um padrão que a gente pode levar como um problema cultural, né? Um outro viés que pode ver é a operação não comprar nada que o líder está colocando em prática. Ela vai sempre questionar e virar para você e falar assim, isso aqui já foi feito, não funciona. Isso aqui não vai dar certo. Então, você tem uma resistência operacional muito grande de tudo que é implantado. Isso também é um alerta cultural, porque as pessoas não estão compradas com o que a sua liderança está entregando. Então, tem uma quebra de expectativa e realidade e principalmente performance. E aí, sabe o que acontece? O seu líder vai para a operação porque o time dele não está comprado com ele. Aí ele tem que resolver.
tudo que eu falei aqui impacta diretamente na confiança do seu cliente. E isso vai estar relacionado ao impacto que isso vai gerar, positivo ou negativamente. Então tem grandes empresas que estão super performando, tendo resultados fora da curva, porque conseguiram realinhar os processos, realinhar a cultura e principalmente, gente, desburocratizar o que é cultura organizacional e operacional. Não adianta você ter aquelas frases, aquelas coisas lindas que a pessoa tem que ficar decorando para ver o que é. Toda vez que você perguntar para alguém são os principais valores, qual a missão da empresa, a pessoa tiver que consultar o papel, você não tem cultura, tá? Fica a dica aí. A retenção do cliente, ela tá principalmente associada a um pilar, que é confiança. A confiança é a base da relação de negócio entre cliente e empresa. Se você não tem confiança, isso não acontece. Uma cultura fragilizada, ela vai atuar diretamente nesse pilar, porque o cliente não sabe se ela se confia na Alex, se confia no fulano, se confia no quem está falando a verdade do que está acontecendo. Isso gera uma fragilidade e diretamente atua na retenção dos seus clientes. Um outro ponto importante que gera essa instabilidade é quando o seu cliente só enxerga sucesso em uma única pessoa da operação. Isso é o pilar da confiança, é o da transparência. Então, se a sua empresa só funciona com a sua figura, deu ruim. O seu cliente, se você sair ou se o funcionário sair, sabe aquelas empresas que, nossa, o fulano de tal saiu e levou uma pancada de cliente junto? Isso é um problema de cultura grave, porque ele está relacionado a uma única pessoa e não à organização como um todo. Independente se sou eu atendendo ou o fulano ou o ciclano, o cliente tem que sentir a mesma entrega. Óbvio que existe uma afinidade, tá, gente? Não vamos ser hipócrita de achar que não existe uma afinidade entre cliente e prestador de serviço. Isso tá ok. Agora, se essa for a única carta na manga que a sua empresa tem, é depender da pessoa, quando essa pessoa sair, você tem um problema organizacional. E isso é culpa sua, viu, CEO? Que o CEO é a pessoa mais importante e seu principal papel é ser o responsável por perpetuar a cultura dentro da empresa. Então, se você está distante de todas lembra da piramidezinha que eu falei? Estratégico, tático, operacional. Se você está só no topinho aqui e esqueceu o resto, dançou. A hora que um diretor sair, a hora que alguém sair em impacto operação, você tá assim, gente, mas não tava tudo bem, mas saiu aí, quebra essa confiança. A maioria das empresas hoje, infelizmente, ainda negligenciam essa parte da cultura organizacional. Tá? Acham que tendo processos bem definidos somente, metas claras e uma operação de forma sustentável vai segurar isso. E hoje, cada vez mais, as pessoas que estão trabalhando dentro da sua empresa, eles, Alec, vivem de propósito. Sim, o propósito está diretamente ligado à cultura, porque se eu tenho um propósito da vida e eu quero alcançar isso aqui, se eu não consigo enxergar isso dentro da empresa que eu estou trabalhando, eu não vivo cultura e eu não estou direcionando porque eu quero. Aí vocês têm aquele problema de alta rotatividade, né? Se você tem problema de alta rotatividade, alto turnover na sua empresa, é um outro sinal claro que você tem um problema cultural. Agora vamos fazer uns react. Eu tô adorando fazer isso, mó legal. Nós vamos falar sobre o Google, que é uma grande empresa que vive e trabalha e renova constantemente a cultura. Bora lá, esse vídeo é legal. Google's a culture which is very big on self-development and improvement. We have things called grow classes, which for me are pretty awesome. It's like an opportunity to upskill in a space where maybe you just want to upskill. For example, public speaking. O que ele mostra aqui no início do vídeo? Primeiro, uma preocupação em desenvolvimento e integração entre áreas. Então, assim, enquanto você está batendo a cabeça só treinando tecnicamente sobre o seu produto ou serviço, o Google olha para outras skills que fazem a diferença no dia a dia. Então, ele traz aqui, vocês vão perceber ao longo do vídeo, essa preocupação com o que eu preciso trazer para agregar
outras ideias, outras skills, para que a minha cultura fique cada vez mais forte e que gere esse engajamento que a gente busca tanto dos colaboradores e, consequentemente, é o que vai refletir nos clientes. For example, public speaking, or it could be something as informal as guitar lessons, for example. We offer bungees and 20% roles where you are encouraged to spend. E aqui ele fala, você ter tempo para fazer essas outras coisas. Então existe um modelo de uma redução de carga horária para que você se dedique a isso. E esse é outro erro gigante, né? Eu vou ajudar muito o meu colaborador, mas você enche a agenda dele fora do horário de trabalho para que ele tenha que executar ainda. Você ainda acha ruim se ele não executa, né? Então, tudo isso tem que caber dentro do modelo de trabalho e de horas, né, trabalhadas ali dentro da sua empresa. Então, se eu quero fomentar um desenvolvimento, isso tem que estar dentro dessa carga que ele troca com você. Porque toda vez que você sobrecarregar uma pessoa com mais tarefas que não estejam dentro do contexto, mais desengajado vai ser esse funcionário, porque aí não é mais um desenvolvimento, é uma obrigação. Bora lá. E outra coisa, tudo que você oferece tem que ter uma intencionalidade. Vou oferecer um curso de inglês, por exemplo, tá? E qual é a intenção disso? Não é só dar um benefício para as pessoas, é o que esse benefício vai trazer para a melhoria da vida dessa pessoa e reflexo dentro da operação com você. Bora. You spend 20% of your time in a work which is different from your core role. A bit of a fun fact, Gmail was actually set up as a 20% project initially, and that's something that we use daily. And we encourage internal mobility. I think one of the awesome things about Google is it has its very own internal careers website. Ele fala aqui das diversas oportunidades de forma clara, né? Então, assim, existe uma transparência nas ações, aonde ele vai buscar informação, aonde ele vai tirar dúvida, aonde ele pode galgar crescimento. Então, assim, as vagas são abertas, as pessoas têm essa visibilidade de onde elas podem chegar. E aí a gente bate de frente com esse discurso de ódio que as pessoas têm dessa geração nova. Essa geração nova hoje, ela não consegue se conectar com algumas empresas porque não tem a clareza de onde elas podem chegar e o quanto elas podem se desenvolver e alcançar seus objetivos. E eu não tô falando que tem uma galera preguiçosa, e tem de todas as gerações, tá, gente? Mas isso, você, num processo seletivo bem estruturado, já começa a bloquear essas pessoas aí. Depois que entra, a sua forma de corrigir é treinamento ou retirar essa pessoa o mais rápido possível. Nesses 20% que ele fala aqui de tempo extra que as pessoas têm aqui, foi onde foi criado o Gmail. Olha a criatividade aflorada, trazendo um produto que resolveu a vida de um monte de gente. A minha empresa não funciona sem ele. Então olha o quanto isso é importante. Niche are normally published internally first. And I think what that means is you get a bit of a shortcut to seeing the many different opportunities that are available. It's very easy to reach out to the recruiters. Você viu aqui que ele fala que você usando isso, você tem um atalho para realmente ser mais efetivo. Você ganha uma velocidade operacional muito legal. Então você valoriza mais rápido, você retém os talentos mais rápido e também tem soluções cada vez mais rápidas. Reach out to the recruiters or the hiring managers to have a bit of an informal chat about the position and whether or not it's suitable for you. I myself, I've been at Google for 5 years. E aqui, o RH funcionando de forma efetiva, que é ter essa porta aberta para eu poder discutir sobre vagas, sobre crescimento, sobre oportunidades, sobre aonde eu vou, o que eu quero fazer, e não aquele RH institucional que está preocupado só com a folha de pagamento, com aqueles benefícios mais mequetrefe do mundo e não olha para a sustentabilidade da empresa. Twice, and for me that suits me because I'm someone that always wants to try and learn new skills and do different things. Então, se preocupe constantemente com qual imagem, qual é a vivência e qual é o impacto operacional que gerar essas novas possibilidades de crescimento do seu time vai impactar a cultura, gerando benefícios para a empresa
muitos benefícios. Aqui ficou muito claro o quanto benefício o Google teve em investir e olhar para isso e, consequentemente, o que você põe para fora e a retenção e a admiração, os fãs da marca que estão aí. Usando o exemplo do Google que a gente acabou de assistir, existem alguns pontos que são importantes para você identificar se a cultura está sabotando a experiência do cliente ou não, né? Então, o Google trouxe o ponto positivo disso tudo. Então, o quanto tempo você tem que investir para fazer isso acontecer, né? Então, uma coisa que eu sempre faço com os meus clientes é trabalhar o pilar do valor, o pilar da cultura com a ação prática. Então, tem que ficar muito claro para ele que a minha ação aqui trabalha o pilar da cultura XYZ. Se eu faço aqui, ele trabalha o pilar aqui dessa forma. Então, essa organização, ela mostra que a sua experiência está sendo contemplada. Porque assim, gente, a gente só põe para fora o que tem para dentro. Não dá para ser diferente. Não dá para você gerar e sustentar uma imagem fora o tempo todo se a cultura interna está quebrada. Então, é desconexo, sabe? É uma coisa que não faz muito sentido. O que não adianta fazer, que só parece bonito, não adianta nada. Você quer ver um exemplo prático? As startups quiseram criar aquele ambiente, né, de uau, mesa de ping-pong, mesa de sinuca, cervejinha na sexta-feira, só que ninguém tem tempo de parar e vivenciar aquilo. Ou se a pessoa tá lá, parece que ela tá fazendo um crime de estar lá enquanto os outros estão trabalhando e ela lá o tempo todo. Então, assim, cuidado com o ambiente que você cria versus a entrega que você vai fazer, tá? Então, eu tenho uma certa birra disso. Então, eu prefiro ter simplicidade e viver uma experiência realmente legal e farta, com um treinamento por mês que pare e as pessoas realmente façam sentido, do que criar um ambiente lindo, aquele escritório maravilhoso, mas que você não pode nem usar, porque parece que você está cometendo um crime de sentar para tomar uma cerveja ou abrir ali para poder tomar um café. Parece que você está errado, né? O criminoso, chegou o criminoso da cultura. No fim, cultura, experiência, retenção, elas estão completamente interligadas. Então não adianta você criar uma historinha que não é vivida, que não é contemplada, porque isso não tem sustentabilidade. Cada vez mais eu vejo empresas trabalhando de forma séria, entregas incríveis, com cultura vivida na prática, com clareza, não tendo que ser uma pessoa exclusiva para poder entregar isso, e sim a organização olhando para o todo, sabendo lidar com os problemas diários, com as mudanças processuais, de uma forma muito coerente, de uma forma muito clara e excessiva. Mas em contraponto, existem empresas que fingem que isso não é importante, e a gente vê exatamente o resultado que elas alcançam, né? Não tem sustentabilidade no crescimento, e aí você vê que vai patinar, e uma hora isso não funciona mais, e aí para resgatar essa empresa tem que ser um trabalho muito sério, e às vezes mudanças comportamentais e de pessoas vão ser a saída para isso. Por isso que eu falo muito, gente, olhe para a cultura como se fosse a saúde, o seu eletrocardiograma todos os dias, porque através desse eletrocardiograma saudável, tendo os picos de problemas e de vales, né, de pequenos vales de coisas boas e coisas ruins, mas que mostrem realmente quem você é. Então a minha pergunta para você é: você hoje consegue ter essa clareza de como o seu cliente interno e externo vive a sua cultura? Você hoje pode dormir tranquilo, sabendo que o que você está plantando dentro de uma cultura forte é o que vai ser refletido para fora? Ou não? Você é uma pessoa que não sabe nem o que pode acontecer no dia de manhã se um funcionário seu sair e levar toda a sua base de cliente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa um like, compartilha, manda para quem sofre ou quem está brilhando com a parte cultural, organizacional aí de negócios, que eu quero muito saber. Um beijo, até mais e até o próximo vídeo.